Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. No tema de hoje falaremos sobre os 4 tipos de Anasmusen. O que é um Anasmusen? Anasmusen é uma pessoa que tem 2 centros de gravidade. Isto é, serve a 2 mestres, o diabo e o ser ao mesmo tempo. Isso acontece porque às vezes buscamos servir à consciência, fazer boas ações e até trabalhar sobre nós mesmos. Porém, outras vezes cedemos aos prazeres e às identificações do ego. Este fato nos impede de realmente avançar em direção ao objetivo final, que é a liberação, a autorrealização íntima do ser. Pois quanto maior a porcentagem de energia que conseguirmos liberar e condensar, se não decidirmos ir totalmente contra o ego mais cedo ou mais tarde, isso nos levará a reverter as forças internas, e por consequência nos levará ao erro. Veremos então que existem 4 tipos de Anasmusen. Toda a humanidade é Anasmusen em maior ou menor grau. E é importante que reflitamos sobre isso, e identifiquemos que tipo de Anasmusen somos, para possamos deixar sê-lo, pois quanto maior o grau de Anasmusen, mais graves as consequências. Na primeira categoria encontramos todas as pessoas deste mundo exterior que não conhecem o esoterismo, nem estão interessadas nele. Tais pessoas apenas possuem o corpo planetário, ou seja, corpus físico e vital. Dos corpos astral, mental e causal possuem apenas um embrião. Em nenhuma de suas existências praticaram a transmutação sexual, portanto não cristalizaram energia dentro de si. Esse tipo de pessoa acumula na vida algo perigoso e fatal, as próprias atividades do ego em sua psique. Possuem um duplo centro de gravidade. Em seu interior possuem uma partícula divina primária que lhes dá impulsos espirituais, e por isso buscam de uma forma ou de outra algo superior. De certa forma procuram ser boas pessoas, porém passam a maior parte do tempo simplesmente manifestando e alimentando seus diferentes defeitos psicológicos: raiva, inveja, fofoca, preguiça, luxúria, ganância, tristeza, ciúme, vícios, etc. E quando chega a hora da morte, a única coisa que sobrevive, que vai de uma existência para outra, é um bando de demônios que não tem valor, são lixo, os defeitos psicológicos. Quando uma dessas pessoas conclui sua 108ª existência por não ter trabalhado com a transmutação sexual, nem com os 3 fatores, desintegra-se rapidamente na involução, pois como nunca transmutaram, a energia deles não cristalizou. A segunda categoria é formada por aqueles que já possuem corpo astral criado e não morreram em si mesmos. Ou seja, pessoas que em alguma existência tiveram o conhecimento do suprassexo, o praticaram e chegaram a criar o corpo astral para seu uso particular, mas não deram continuidade ao trabalho esotérico. Faltava-lhes continuidade de propósitos, porque não tinham um centro de gravidade permanente em seu trabalho interno. Lembre-se de que à medida que criamos os corpos existenciais, desenvolvemos forças, faculdades e poderes. Porém, se não tivermos continuidade de propósito na busca da autorrealização, se não criarmos um centro de gravidade permanente em torno das práticas para despertar a consciência, se não decidirmos morrer radicalmente sobre nós mesmos, eliminar cada um de nossos eus psicológicos, e principalmente os eus de bruxaria que são fascinados pelo uso e desenvolvimento das faculdades, se não tomarmos a firme determinação de concentrar nosso tempo, forças e energia no desenvolvimento do nosso ser interior, serão os nossos defeitos psicológicos que farão uso dessas faculdades e poderes, levando-nos ao erro. Por isso que esse tipo de Anasmusen comumente acaba se dedicando à feitiçaria e à magia negra, utilizando as capacidades que o corpo astral lhes confere para tais fins. Ao morrerem, é muito comum que em sua próxima existência tragam certas faculdades, e geralmente acabem seguindo, nessa nova existência, o mesmo caminho da bruxaria e da magia negra. Quando terminam o ciclo de 108 existências, entram na involução, que para eles é muito mais lenta e dolorosa, pois seu corpo astral demora mais para se desintegrar. Se, por exemplo, o Anasmusen de primeira categoria demorar várias centenas de anos na passagem pelos círculos dantescos, estes da segunda durariam milhares de anos. A terceira categoria de Anasmusen é formada por aqueles que fabricaram os 5 corpos solares, mas não morreram totalmente em si mesmos. E isso porque no momento da decisão do caminho, na 5ª iniciação dos mistérios maiores, traíram o seu Cristo interior ao escolher o caminho do Nirvana. O caminho do Nirvana, embora prometa centenas ou talvez milhares de anos de felicidade paradisíaca,
é como escapar por uma porta falsa. Por esse caminho, a pessoa nunca mais volta ao seio do Pai, e uma vez que o Dharma se esgota, e o peso do ego da lua invisível da pessoa pesa demais, faz com que ela desça novamente, tendo que tentar novamente, do início, alcançar a autorrealização íntima do ser. Este tipo de anasmusen são pessoas que, embora gostem do trabalho esotérico, carecem de revolução, morrem seletivamente, têm defeitos que não querem eliminar, têm muitos apegos que não querem abandonar. Falta-lhes amor, sacrificam pouco pela humanidade, podendo fazer mais pelos outros, não fazem. E se não se revolucionarem, se conseguirem chegar ao ponto de escolher novamente o caminho, pela recorrência acabam novamente escolhendo o Nirvana. Para estes o processo involutivo é ainda mais lento. Não lhes resta escolha senão eliminar o que tem de anasmusen, dissolvendo o ego, ou evoluindo definitivamente nas entranhas da Terra. São casos praticamente perdidos, abortos da Mãe Cósmica. Se investigarmos no astral que tipo de anasmusen somos, e nos for mostrado que somos desta categoria, devemos ter claro que devemos nos revolucionar, trabalhar duro em nossos apegos, e principalmente nos apegos ao nosso ego. Devemos decidir morrer radicalmente em nós mesmos, colocar como meta a autorrealização íntima do ser. A quarta categoria é composta pelos tronos caídos, os bodhisattvas, deuses que se deixaram cair. Ou seja, quando um ser que já alcançou a autorrealização, tornando-se um mestre, uma hierarquia no universo, decide jogar a pedra na água, ou seja, dissolver todos os seus corpos. Este ser decide voltar à manifestação física para criar o dobro do ego, descendo o dobro da vez anterior. Este tipo de anasmusen se tornam verdadeiros demônios. Porém, a partir daí, terão a oportunidade de obter o dobro de sabedoria e amor, de alcançar níveis hierárquicos ainda mais elevados e, assim, de poder servir o universo de maneiras mais amplas e conscientes. Por exemplo, um ser autorrealizado de certa hierarquia pode ser o regente de um planeta de um sistema solar. Um ser autorrealizado de uma hierarquia superior pode ser o regente de um sol de um sistema solar. Um ser de uma hierarquia superior pode ser o regente do Sol central de uma galáxia, e ser responsável pela direção de toda a galáxia e de seus sistemas solares, e assim por diante. Geralmente são chamados de bodhisattvas, porque renunciam à felicidade do absoluto por amor às humanidades, para melhor servir. Quando caem, são chamados trono caído, porque desaparecem de seu trono. Então se cria a dupla personalidade, a do anjo e a do demônio. Começam a perder, através da fornicação, ao retornar em existências sucessivas, os corpos criados. Geralmente são pessoas que demonstram muita força e inteligência. É muito comum que em muitas existências sejam seres marcantes na história, líderes, ditadores, etc. Aqueles que conhecemos como grandes demônios já foram grandes seres de luz de alta hierarquia, que quando caídos arrastam as humanidades para o abismo. Porém, quando resolvem se levantar, fazem grandes obras de sacrifício pela humanidade, ajudando muitos a se levantarem também. É claro que se não resolverem dissolver o que tem de anasmusen dentro de si, também terão que se desintegrar nas entranhas da Terra, como Moloch e muitos outros estão fazendo. Em tais casos, a involução pode durar até milhões de anos. Então, o que é importante, e para o que esta conferência nos convida, é que comecemos a estudar e identificar os detalhes de anasmusen que temos, para que nos dediquemos a morrer radicalmente em nós mesmos. Reflitamos sobre o nosso eu anasmusen, sobre como às vezes temos coragem de praticar a morte psicológica, de meditar, de transmutar nossa energia sexual, de nos sacrificar pela humanidade, levando estes ensinamentos aos outros. E por outro lado, não temos coragem para sair do fascínio pelas coisas da personalidade. Permanecemos apegados aos nossos prazeres e, sobretudo, aos nossos sofrimentos. Devemos resolver ser sérios e criar em nós um centro de gravidade permanente em torno da morte psicológica, do nascimento espiritual e do sacrifício pela humanidade. E não deixar que nada nos desvie do caminho que estabelecemos para nós mesmos, em direção à liberação total da consciência. Esta foi a conferência de hoje. Esperamos que ajude todos a refletir, e os encoraje a buscar continuidade de propósito que os levará a desenvolver um centro de gravidade permanente em direção da autorrealização íntima do ser, custe o que custar. Convidamos todos para a próxima conferência da fase B, 3 tipos de tantrismo. Conheceremos amplamente os 3 tipos de sexualidade existentes,
e veremos por que a grande batalha entre magos brancos e magos negros tem suas raízes no sexo. Muito obrigado por assistir e compartilhar. Até a próxima!